Olá, eu sou Tony Estevam. E eu sou Jota Sardinha. Juntos, traremos para você o documentário De Volta ao Cine Canaã. E na nossa primeira entrevista, traremos uma grande personalidade, um dos sócios fundadores do Cine Canaã, Rubens de Paula. O meu pai fundou o cinema em 1957, foi inaugurado em novembro de 57. O filme foi Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno. E essa ideia surgiu dele pelo crescimento aí da cinematografia mundial e no Brasil, a expansão chegando às cidades menores, e foi feita essa inauguração com grande sucesso, poltrona para 750 pessoas, ar renovado, poltronas estofadas, tela panorâmica, o que tinha de mais atual, tá? Antes disso, ele fez uma viagem a São Paulo, encomendou esse maquinário, veio dos Estados Unidos, através de uma importadora, e foi contratada uma empresa de engenharia de São Paulo para fazer a construção do cinema. O papai, muito criterioso e muito cidadão, fez esse contrato nas seguintes condições: que todos os funcionários, todos os operários, pedreiros, marceneiro, carpinteiro, todos eles seriam daqui de Frutal. Fez essa exigência. E veio de São Paulo 2 engenheiros e um mestre de obra, que fez toda a orientação devida aos funcionários. E foi feito numa escala alta para Frutal. Frutal tinha um cinema que chamava Cine São José, e tinha capacidade para 250 pessoas, 280 pessoas, era pequeno em relação ao Cine Canaã, que foi para 750 lugares. E dessa visão dele de, como é que eu vou te dizer, empreendedor, de uma visão muito grande, foi feita essa obra e tudo mais. Maravilha. Agora nós vamos falar com um dos sócios fundadores, o grande Pedro Borges. Eu e o Tony conversamos com ele num bate-papo muito legal. Veja que bacana. Então, o Cine Canaã é uma das coisas da nossa empresa, e a gente teve outros cinemas aqui também, né? Nós tivemos o Cine São José, o Cine Havaí, mas o carro-chefe era o Cine Canaã, era um cinema. Pedro, todos eles fazem parte da mesma empresa. Da mesma empresa, faziam parte da mesma empresa. E o Cine Canaã era algo moderníssimo para a época em que isso aconteceu, que foi criado, construído o Cine Canaã por um grupo de pessoas aqui da cidade. Não eram nem empresários que trabalhavam nessa área, mas quis trabalhar com isso. E aí surgiu a ideia de construir, de fazer, e eles fizeram. Eu fui entrar como sócio da empresa mais para frente, no andar da carruagem, e aí o Cine Canaã, por muitos e muitos anos, ele se manteve como uma sala de espetáculos de vanguarda, de primeira linha, né? De primeira linha. Quer dizer, uma casa de espetáculo com 700 lugares, né? Poltronas almofadadas, não é? E era um salão muito grande, tela cinemascope grande, sabe? Era um negócio realmente, o som de muita qualidade para aquela época. O Cine Canaã foi de primeira linha realmente, sabe? E durante muito tempo o cinema atraía as pessoas, né? Porque o cinema é algo fantástico, extraordinário, isso, né? Em termos de entretenimento, de cultura e uma série de coisas que podem acontecer na vida da pessoa que tem o hábito de estar frequentando cinema, assistindo filmes, enfim, tanta coisa. E o Cine Canaã, ele, durante muito tempo, ele foi considerado um dos melhores aqui da nossa região, sabe? Era realmente fantástico, legal pra caramba. A nível de Cine Canaã, pela qualidade, nós tivemos o privilégio de receber Roberto Carlos no início do sucesso, não é?
O Roberto Carlos já era cantor e já estava começando a fazer sucesso, soltou o Calhambeque lá em São Paulo e veio para Frutal fazer um show no Cine Canaã. Você imagina, o cinema não coube, com gente de fora, era uma loucura, né? Então o Cine Canaã trouxe também essas coisas. E vários outros artistas também passaram por lá para fazer os seus shows, suas apresentações, mas o nosso forte realmente foi cinema e todos os bons filmes, né, da década de 60 para cá passaram aí no nosso cinema. O cinema é uma coisa interessante, a atividade ela é muito ingrata em termos de exibição cinematográfica. As grandes companhias que faziam filmes extraordinários, que explodiam no mundo todo, quer dizer, te alugava o filme? Sim, mas você tinha que alugar 50 filmes que não tinha valor nenhum. E a gente às vezes até pagava algum filme ruim que nós não ia exibir, mandava para cá, mandava de volta, mas pagava para poder, nem exibia, para poder ter o lançamento, para ter o filme de boa qualidade, para você atender a vontade do público de assistir aquele filme, né? Porque os meios de comunicação que já existiam, o rádio, um pouco já de TV que já tinha, quer dizer, falavam no filme. O nosso telespectador aqui, ele queria, o espectador queria aquele filme, né? Então a gente, apesar de ter algumas dificuldades, mas fazia tudo para trazer os filmes de alta qualidade, para atender o nosso público. E agora, eu e Jota Sardinha falaremos com o grande Ionei Dutra, diretor da Casa de Cultura Museu de Frutal, que é um grande artista plástico e trouxe muitas novidades sobre a história do Cine Canaã. Então, nós temos aqui um bem material muito valioso para a cultura frutalense, que são os painéis pintados pelo Bassano Vaccarini, que ficavam no forro do salão de espetáculos do antigo Cine Canaã. São 2 painéis imensos, eles têm 18 metros por 3,60, se não me engano, cada um. Foram pintados com a técnica da têmpera. Tá? Então, da gema de ovo. Sim, gema de ovo. Uma vez conversando com o seu Otogamiz, ele contava que ele comprava toda a produção de ovo das fazendas da região quando o Bassano Vaccarini veio aqui. Ele veio acho que 3 vezes para fazer esses painéis. Olha, então não foi uma encomenda, ele veio pessoalmente aqui em Frutal. Sim, sim. Foi uma história incrível isso, né? Isso poucos frutalenses sabem disso, né? Sim, mas poucos frutalenses sabem da importância do Bassano Vaccarini para a história da arte brasileira. Fala um pouco do Bassano para nós. Então, o Bassano Vaccarini, ele era um italiano, né, que veio para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. E aí ele primeiro ficou no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele trabalhou no Teatro Brasileiro de Comédias. Ele trabalhou na Vera Cruz, que era um estúdio de cinema, né, que fez muitos filmes famosos. Nossa. Então ele era cenógrafo na Vera Cruz. E depois ele veio para o interior de São Paulo. Ele veio para Ribeirão Preto, parece que ele morou em Ribeirão Preto um tempo, fez algumas obras ali e depois foi para uma cidade próxima, daqui a pouco ainda vou lembrar o nome dela, onde ele viveu os últimos anos de vida e é onde tem a maior quantidade de obras dele. Tá? Lá em Ribeirão Preto, segundo o seu Otogamiz contava, ele conheceu o Bassano Vaccarini lá, passando, tinha um painel dele na rodoviária. E aí entrou em contato e pediu para ele vir para fazer os painéis do cinema aqui em Frutal, que foram pintados em 1957, ainda na época da inauguração. 66 anos atrás. Da inauguração do cinema. Tá, e a gente ainda tem esses painéis, né? O que sobrou do Cine Canaã foram esses painéis. E você então tem fotos, você tem aguardado todo esse material. Tem. Estamos mostrando aí, Tony. Nessa hora a gente está mostrando agora. Estamos mostrando aí as fotos. Fantástico. Ionei, e quanto ao tombamento do Cine Canaã? Conta um pouco pra gente. Então, por volta de 2010, eu era presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Frutal. E iniciou-se um projeto, um estudo, né, um processo de tombamento do cinema. Então, primeiro o proprietário é comunicado, aí se faz várias reuniões, várias discussões, o proprietário foi na reunião, ele colocou seus argumentos, ele era contrário, né, ao tombamento, os proprietários.
E aí se discutiu bastante e no final, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão de que não era viável tombar, né? Mas eles doaram esses painéis do Bassano Vaccarini, né, para a Secretaria de Cultura. Esses painéis estão guardados até hoje. Como são painéis muito grandes e foram pintados com uma técnica especial, que é a têmpera, né, que se mistura o pó da tinta com a gema de ovo, né, e aí se aplica na parede. E é um trabalho fantástico. E foi aplicado em cima de um compensado de madeira. Sabe aquele material que era feito às mesas antigas, que saía... Ele esfarela. Ele esfarela. Então ele é muito sensível e tem 60 anos. Então esse material está se desfazendo. A gente precisa fazer uma grande restauração, né? Então desde que foram doados em 2011, 2012, mais ou menos, que foram retirados de lá, estamos batalhando para conseguir verba para fazer essa restauração. Mas não basta a restauração, porque são painéis imensos, né? Como eu falei, eles têm 18 metros. Meu Deus. Nós não temos local na cidade onde dá para montar, para colocar ele todo montado. Então, ainda está assim, a gente vai restaurar para colocar onde? Quem sabe no nosso futuro teatro municipal, opa, onde né? poderíamos ter lá a nossa sala de apresentação cinematográfica. Sim, aí falamos seria muito perfeito. disso hoje, Ionei, bastante. Na verdade, a tecnologia que veio surgindo, né, com os filmes gravados, né, com os equipamentos, o cara assistir em casa, aquilo complicou muito para o cinema. Muito, bastante. Talvez o que mais contribuiu para que a atividade de exibição cinematográfica fosse para o espaço, né, que eu acho que até é o que aconteceu aqui. Né? E aí o pessoal desacostuma de cinema, perde o hábito de... Né? Porque você tem um custo operacional e é mais do que isso, né? Para exibir o filme, você vê, para os 15 ver, e custa mais caro para a sala de espetáculo, né? Todo o conjunto de pessoas, funcionamento, energia. Quer dizer, hoje eu não conheço, as máquinas devem ter modernizado muito, mas... Hoje é muito simples. Hoje, apenas um projetor faz tudo. Mas para funcionar o projetor, para nós aqui, por exemplo, nós tínhamos um tal de carvão, um positivo e um negativo, para dar a luminosidade num espelho, não é? Que fazia a projeção lá na tela. Era com isso, era caro, isso não era barato. Lógico. Sabe? Hoje eu não sei se já modernizou, eu acredito que já deve ter modernizado. Já deve ter modernizado, eu não sei como é que são os equipamentos hoje. Pedro, eu conheço bem da história do cinema e você acabou de me contar uma novidade. Você não sabia, não? Não sabia essa questão do carvão. E tinha o carvão, ele era uma varetinha de carvão, um é positivo, outro é negativo, para fazer o fogo. Fazia o fogo, aí você tem um espelho aqui atrás, né? E o espelho projetava na lente, que está do lado de lá. E a lente que estava passando a tela em frente à lente e jogava a imagem lá na tela. Era algo fantástico. Saudosos irmãos Lumière. Obrigado, Pedro. Imagina, eu é que agradeço, quer dizer, eu fico feliz com as suas ideias, com os seus projetos, espero que isso tudo aconteça, porque eu amo minha terra, sou nascido, criado e morado aqui, não é? E eu gostaria de ver essa minha cidade evoluindo sempre. E qualquer coisa que acontecer para realizar essa evolução para o povo frutalense, eu vou aplaudir. Eu sei. Posso não fazer parte, mas vou bater palma. Não, faz sim. Tá? A parte vai fazer sempre. Nós podemos aplaudir. Com Com certeza. Muito obrigado, muito agradecido. Boa sorte para vocês. Obrigado, Deus te abençoe. Amém, Obrigado, vocês também. Obrigado. Um abraço a todos. Tony, que maravilha, né? Você viu que espetáculo? Que maravilha! A história do cinema frutalense contado aqui. Isso pra gente, principalmente comigo, dá uma saudade danada. Quando conversamos com o Ionei, como conversamos com o Rubens, como conversamos com o Pedro Borges, a gente foi lá atrás e veio uma nostalgia danada. Vocês vejam que um equipamento como esse, tão incrível, veio para nossa cidade na década de 50, trazido por famílias frutalenses, que trouxe a alegria para tantos daquela época. Hoje em dia, resta-nos a memória, né, Sérgio? E nessa memória, a gente lembrou, como disse bem aí o Pedro Borges, Roberto Carlos. Ele esteve em Frutal, quando ele lançou o sucesso Calhambeque, ele veio para Frutal no Cine Canaã. Parabéns aos frutalenses. Fica aí a nossa homenagem ao grande Cine Canaã, né, Tony?
Muito bem, Sardinha. Cine Canaã. Quem sabe em breve não poderemos ter novamente nossa Frutal, um outro cinema atendendo a toda a população. E com o objetivo de trazer informações positivas para vocês, nosso carinho para todos.